Ok. 32 pessoas, deu horário, acho que a gente pode começar. Bom, pessoal, então, meu nome é Iê Sintra, eu sou psicólogo, sou especialista em psicologia do esporte e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa área da psicologia que muita gente considera uma área nova, talvez seja nova dentro das outras áreas da psicologia, dentro da ciência, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre a história da psicologia do esporte e a gente vai entender como já teve um caminho percorrido aí dentro da área. Acho legal, para começar, eu contar um pouquinho da minha trajetória, não só para vocês me conhecerem um pouco melhor, mas também para entenderem qual foi o percurso que eu fiz até aqui. Porque o que acontece muito nas minhas palestras é do pessoal perguntar: mas como é que eu faço para ingressar na área da psicologia do esporte? Qual é o caminho a seguir? É fácil? É difícil? Então eu acho que contando um pouco qual foi o meu caminho, qual foi o meu percurso, vai ser um exemplo de como é uma possibilidade dentro da psicologia do esporte. Então, como eu disse, eu fiz psicologia na PUC em Campinas e foi interessante que logo no primeiro dia de aula a gente teve uma disciplina chamada Ciência e Profissão e nessa disciplina a gente tinha que pesquisar as áreas de atuação do psicólogo. Então, dentro de clínica hospitalar, organizacional, educacional e etc., eu descobri a psicologia do esporte. Bom, só um segundo, o pessoal está falando que o som está baixo. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho aqui. Vamos ver. Ok, espero que tenha melhorado o som. Qualquer coisa eu falo um pouquinho mais alto também. Já tem pessoal comentando aqui, é tudo que eu precisava saber, esse norte de como ingressar na área. Obrigado, Fernanda. Bom, tem gente que até nem sabia que tinha psicologia do esporte, né? Legal, ótimo. Bom, então, como eu estava dizendo, no meu primeiro dia de aula, na primeira aula, eu tive que pesquisar sobre as áreas de atuação da psicologia do esporte. E foi nessa primeira disciplina, nesse primeiro dia, que eu descobri as áreas da psicologia, e foi nesse primeiro dia que eu descobri a psicologia do esporte. E o mais interessante é que eu fui atleta de hipismo. Eu montei a cavalo a minha vida inteira, fiz provas de equitação. E quando eu descobri que eu poderia unir as minhas duas paixões, psicologia e esporte, eu falei, perfeito. É isso que eu quero pra minha vida, né? E o mais legal, quando eu for contando um pouco mais da minha trajetória, é que logo nos primeiros eventos que eu comecei a acompanhar em psicologia do esporte, eu tive palestras com alguns profissionais que já tinham participado de Jogos Olímpicos, etc. Eu tracei algumas metas e alguns objetivos. E eu falei, pô, o meu principal objetivo vai ser participar de uns Jogos Olímpicos. E vocês vão ver como eu consegui seguir esse caminho aí, seguir toda essa trajetória para estar aqui nesse momento conversando com vocês. Então, descobri a psicologia do esporte e uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar outros colegas dentro da universidade que tinham esse mesmo interesse, sabendo que não era uma área tão bem divulgada, né? Não tinha tantos profissionais da área. Eu vou falar um pouco mais pra frente também sobre a formação do psicólogo do esporte, então a gente vai ver que a maioria das faculdades não tem a disciplina de psicologia do esporte, quando tem é de caráter eletivo. Então, realmente, a gente tem que... É legal, como a gente está falando, entender como os profissionais construíram a carreira no esporte. Então, como eu disse, a primeira coisa foi procurar outros estudantes que tinham o mesmo interesse. E descobri mais ou menos dois ou três colegas que tinham interesse na área. Também eu tinha um professor de pesquisa que já tinha atuado na área da psicologia do esporte. Fui pedir algumas orientações para ele, a gente se juntou. E um desses colegas, que acho que já estava no último ano da faculdade, morava na cidade de Hortolândia, do lado de Campinas. E ele era atleta de futebol de salão. E tinham vários contatos dentro da Secretaria de Esportes e tal. Então a gente resolveu montar um projeto com a orientação do professor, né, com a supervisão desse professor, e levamos essa proposta de um trabalho, de um estágio voluntário na Secretaria de Esportes da cidade de Hortolândia. Eles receberam muito bem essa proposta, levaram para os técnicos, para os treinadores. E aí então tiveram interesses equipe de judô, de ginástica artística, de futebol de campo.
E eu comecei então a atuar com essas modalidades, fazer estágio dentro da psicologia do esporte, junto com esse outro colega de Hortolândia, com a orientação desse professor, e a gente atuou com equipe de judô, ginástica artística e futebol na preparação para aqueles jogos regionais, jogos abertos do interior. E aí, nesse mesmo período, acho que isso já era foi no final do segundo ano, começo do terceiro ano da faculdade, eu também já comecei a participar de alguns congressos, comecei a participar de alguns eventos e também descobri a possibilidade de fazer o estágio dentro do Guarani Futebol Clube. Não só com categoria de base do futebol, mas também com o vôlei adaptado. Então tive essa experiência no Guarani, participando de vários congressos, e uma coisa super interessante é que, indo nessas palestras, nesses eventos, eu via que sempre o profissional deixava o e-mail no final da apresentação. Falei, pô, legal, o e-mail é uma coisa mais formal, mas hoje em dia, né, já estava começando a bombar o Facebook, a gente está tendo um exemplo agora, nesse momento da modernidade, né, das atualizações. Eu falei, pô, vou procurar um grupo de psicologia do esporte. Comecei a procurar no Facebook e não achei nenhum grupo de psicologia do esporte. Então, eu tive a iniciativa e a possibilidade de criar o primeiro grupo de psicologia do esporte no Facebook. Então, até convido vocês para participarem desse grupo. O pessoal que é interessado na área, é psicologia do esporte, tudo em maiúsculo. É o maior grupo atualmente no Facebook, já tem quase 5 mil pessoas interessadas na área. Sempre tendo divulgação de congressos, de eventos, de cursos, enfim. Fui então terminando a faculdade e decidi fazer o curso de especialização no Instituto SEDES. Na época era o único curso de especialização no qual você saía com o título de especialista. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a formação. Nesse período também, logo que eu me formei na faculdade, enquanto eu fazia o curso de especialização, eu também tive uma experiência no Centro de Ecoterapia do Centro Hipocampo em Amparo, trabalhando com reabilitação, que é uma das áreas da psicologia do esporte. O curso de especialização, ele oferecia algumas atividades práticas. Então, um projeto social, que é um chamado Outward Bound Brasil, que é um projeto social com esportes de aventura, onde trabalha com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, você utiliza o esporte como meio para trabalhar aspectos de cidadania. É bem legal. Também tive uma experiência no INCOR, no Instituto do Coração, e com a Seleção Brasileira de Tiro com Arco. E foi lá na Confederação Brasileira de Tiro com Arco que eu conheci uma outra profissional, a Marta Minopoli, e a Júlia Amato, que fazia também a pós-graduação comigo, e a gente criou uma consultoria, a Flow Psicologia do Esporte. Então assim, pessoal, como eu disse, tem um pessoal chegando agora, eu estou contando um pouco da minha trajetória para entender quais são os caminhos, as possibilidades dentro dessa área. Então, só sintetizando um pouco o que eu disse, eu vi que bastante gente chegou agora perguntando, né, sobre o que a gente está falando e tal. Eu comentei de alguns pontos importantes, que era procurar outras pessoas interessadas na área dentro da faculdade, da universidade, entender se algum professor pode te orientar, pode te supervisionar. A gente deu a cara a bater, criou uma proposta de intervenção, obviamente com uma supervisão de professor, tomando cuidado com todas as questões éticas, e fomos procurar campos de atuação. Então a gente foi atrás de prefeitura, de clubes, tá? De atletas individualmente, e começamos a estagiar nessa área. Depois disso eu entrei no curso de especialização em Psicologia do Esporte, no SEDES, aqui em São Paulo. Tive várias atividades práticas nesse período e fui fazendo muitos contatos, tanto os profissionais nesses estágios, como colegas da própria especialização, e eu abri então uma consultoria, tá? Nesse mesmo período eu comecei a fazer parte da ABRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E aí aproveito também, abro um parênteses para fazer um convite para vocês, que agora no dia 9, 10 e 11 de novembro teremos o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, o Congresso da ABRAPESP. Ele vai acontecer em Brasília e vocês estão todos convidados. É só entrar na página da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, lá tem todas as informações. Voltando então sobre a minha trajetória, eu estava contando de que eu fiz o curso de especialização em Psicologia do Esporte no SEDES, fui fazendo muitos contatos em congressos, lá no próprio curso de especialização, abri uma consultoria,
a Flow Psicologia do Esporte, e também comecei a fazer parte da ABRAPESP, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Bom, ponto interessante. Quando foi minha primeira experiência realmente profissional, no sentido de contratação com o psicólogo do esporte? Então, eu já tinha o título de especialista, e foi então que eu recebi um e-mail de algumas treinadoras, de 2 técnicas da equipe de ginástica artística de Campinas. E o que é o interessante? Por que isso é legal falar? Porque elas falaram que receberam a indicação de uma outra psicóloga lá de São Caetano do Sul, e essa psicóloga tinha me conhecido quando eu atuava como estagiário com a equipe de ginástica artística de Hortolândia. Então, a gente vê aí como é a importância de fazer os contatos, de realmente dar a cara a bater, sabe? Não ter medo de ir lá, falar dos seus interesses, pedir informação, pedir contato, enfim. Então, essa psicóloga que eu conheci lá durante a graduação da faculdade foi me indicar para uma equipe de ginástica artística 4, 5 anos depois, tá? Nesse mesmo período, logo depois da especialização, eu comecei a participar do grupo de estudo de Psicologia do Esporte e Neurociências da Unicamp. Ou seja, mais um ponto que é interessante, existe grupos de estudo, a gente tem que pesquisar, existe consultorias, existe associações, existe diversos grupos de estudo, tá? Existe cursos de formação. Bom, o pessoal está perguntando aqui o que o psicólogo do esporte faz, contar algum caso. Eu vou chegar um pouco mais para frente nessa parte, então acho que é legal até para a gente não ir fugindo muito do tema, vocês irem fazendo novamente as perguntas em cima daquilo que a gente for conversando, tá bom? Aí eu vou tentando responder as questões de vocês. Voltando à questão da trajetória dos contatos, quando eu estava participando desse grupo de Psicologia do Esporte e Neurociências da Unicamp, lá tinha o coordenador técnico da Seleção Brasileira de Badminton. E ele achou interessante o trabalho e me convidou para fazer parte da confederação, para trabalhar com esses atletas no período de preparação para o Pan-Americano, em Toronto, e a gente manteve esse contrato para a preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Recebi nesse período também um telefonema de um colega fisioterapeuta, que eu também tinha conhecido na época de faculdade, porque ele trabalhava com fisioterapia esportiva, a gente se encontrou nesses eventos, jogos regionais, jogos abertos do interior, e ele então estava trabalhando com a equipe de ginástica artística de São Bernardo do Campo, com alguns atletas da seleção, como o Diego Hipólito, o Caio Souza e outros atletas da seleção de base. E aí então eu comecei a trabalhar com essa equipe. A mesma coordenadora da ginástica artística de São Bernardo era a coordenadora do tênis de mesa, então ela ficou interessada no trabalho, viu que estava tendo uma efetividade legal e me convidou para trabalhar também com a equipe de tênis de mesa de São Bernardo, no qual tinha alguns atletas da seleção também. O próprio técnico era o técnico Goiama, que é aí o maior nome que a gente tem no tênis de mesa brasileiro. E fui trabalhando nesses anos de atuação, 2014, 2015, e no início de 2016 eu fui convidado para participar da equipe de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro. Então foi muito legal que o Comitê Olímpico Brasileiro conseguiu juntar a maioria dos psicólogos que estavam trabalhando com atletas olímpicos e fazer uma preparação, tentar traçar algumas metas e estratégias para como seria a preparação mental, a preparação para os Jogos Olímpicos no Rio. E aí, por fim, em agosto de 2016, há um ano atrás, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar dos Jogos Olímpicos, acompanhando atletas da Seleção Brasileira de ginástica artística, tênis de mesa e badminton. Tá legal? E acho que uma curiosidade bem interessante, uma equipe no qual eu comecei a trabalhar atualmente, que é a T-Show, é uma equipe de esportes eletrônicos, de esportes. Eu não sei quais de vocês conhecem, mas é uma coisa que está crescendo muito. As transmissões desses esportes eletrônicos estão acontecendo no Sport TV, no ESPN, no Esporte Interativo. Dizem aí que é o futuro dos esportes. E é muito legal, então, estar tendo a oportunidade de trabalhar com esses atletas, com esses jogadores. E as demandas são muito parecidas. Apesar de ser jogos na frente dos computadores, a gente tem que trabalhar muito aspectos de grupo, tá? A questão de trabalho em equipe, cooperação, competitividade, liderança e aspectos cognitivos mesmo, da demanda da competição, né? Então, a questão de concentração, foco, controle de ansiedade, controle de estresse, enfim. Bom, continuando então, o pessoal está perguntando aqui, né? Comente algum exemplo de como tu trabalha os aspectos psicológicos
no âmbito esportivo. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente como é a prática, tá? Como funciona a prática na psicologia do esporte. E aí provavelmente vai responder a sua pergunta, Vitor. Trazendo um pouquinho então da teoria, só para vocês então entenderem como vai ser o esquema, eu vou trazer rapidamente um pouquinho da história da psicologia do esporte, como ela apareceu no Brasil, um pouquinho da definição então, muitas pessoas perguntaram o que é psicologia do esporte, como funciona essa área, tá? Então vou falar sobre definição de psicologia do esporte, os objetivos, e aí então quais são as áreas de atuação do psicólogo do esporte, em que áreas ele pode estar inserido e como é que funciona a prática. Tá? Falando um pouquinho da história, os primeiros relatos sobre psicologia do esporte foi em 1898, um psicólogo americano chamado Norman Triplett, ele era entusiasta do ciclismo. E aí então, ele estava observando alguns treinos de ciclistas e ele percebeu que esses ciclistas tinham um desempenho diferente quando treinavam sozinho ou quando treinavam na presença de outros atletas. Ele percebeu então a influência da competitividade no desempenho físico desses atletas. Ele falou, pô, então peraí, mas competitividade é um aspecto subjetivo, é psicológico. Ele percebeu então como o aspecto psicológico influenciava no desempenho físico, tá? O interessante, uma curiosidade, é que esse psicólogo, para tentar comprovar um pouco essa teoria, ele fez um teste numa gincana, numa escola, com algumas crianças onde eles tinham que enrolar uma linha de pesca. E ele percebeu que essas crianças tinham um desempenho totalmente diferente quando enrolavam essa linha sozinho ou na presença de outras crianças. Mais uma vez reforçando a hipótese de como o aspecto psicológico, nesse caso a competitividade, influenciava o aspecto físico. Outra questão da parte histórica, entre 1921 e 1938, em Illinois, nos Estados Unidos, outro psicólogo americano chamado Coleman Griffith, que até hoje é considerado o pai da psicologia do esporte norte-americana, e muitas pessoas consideram o pai da psicologia do esporte mundial, ele, durante a graduação como estudante, ele já traçou o perfil psicológico de jogadores de beisebol no time de Chicago, e também escreveu 25 artigos de pesquisa sobre a área de atuação. Então foi a primeira vez que a gente realmente teve ciência em cima da psicologia do esporte. No Brasil, foi em 1958 que o professor João Carvalhais, psicólogo, foi convidado para integrar a seleção brasileira de futebol. Então, olha que interessante, no primeiro título do Brasil na Suécia, a gente teve a presença de um psicólogo dentro da equipe multidisciplinar, tá? Uma outra curiosidade importante, apesar de João Carvalhais ter aberto as portas para a psicologia do esporte no Brasil, ao mesmo tempo a gente brinca que ele abriu as portas e fechou uma janela, né? Porque naquele período ele na verdade fazia mais psicologia no esporte do que psicologia do esporte. O que eu estou querendo dizer com isso? Um exemplo para vocês entenderem. Para ele tentar criar algumas avaliações dentro dessa equipe da seleção brasileira, ele traçou ele aplicou alguns testes de QI nos jogadores. E o Garrincha não passou nesse teste de QI. Então, assim, segundo a hipótese dele, talvez o Garrincha não tivesse uma capacidade mental, cognitiva para jogar uma Copa do Mundo. E a gente sabe qual foi o resultado. Então, isso acabou, de uma certa forma, fazendo com que a psicologia do esporte perdesse um pouquinho de credibilidade, tá? No ano de 2000, o Conselho Federal de Psicologia reconheceu a psicologia do esporte como uma especialidade, como a gente tem a psicologia clínica, a psicologia escolar, psicologia hospitalar, organizacional e etc. Foi considerado então a psicologia do esporte como uma especialidade dentro da psicologia. E em 2006 foi criado a ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Bom, lembrando então, como eu disse anteriormente, a psicologia do esporte é uma ciência. Então, ela está junto naquele conjunto de ciências do esporte, como a fisioterapia esportiva, a fisiologia esportiva, a medicina esportiva, a nutrição e etc. Tá? É uma ciência e uma especialidade. Bom, definição. Como é que a gente poderia definir assim na teoria a psicologia do esporte? Então, a psicologia do esporte consiste no estudo científico de pessoas e seus comportamentos no contexto esportivo. E como é que isso se dá na prática? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, como é que eu gosto de definir os objetivos do psicólogo do esporte? Então é assim,
O psicólogo do esporte tem como objetivo entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico, tá? Então eu dei aquele exemplo da competitividade, mas a gente poderia pensar na questão da ansiedade, concentração, nível de ativação, como esses aspectos psicológicos vão influenciar o seu desempenho físico, que a gente observa muito, principalmente no esporte de alto rendimento, e entender como a participação no esporte e na atividade física vai influenciar o desenvolvimento psicológico, a saúde e o bem-estar desse indivíduo. Ou seja, a gente está falando inicialmente de como os aspectos psicológicos influenciam o físico e como esse desempenho físico vai influenciar no desenvolvimento psicológico. Por exemplo, quando a gente fala em projeto social, quando a gente utiliza o esporte como meio para desenvolver aspectos de cidadania, de respeito e etc., né, questões de grupo, como também na reabilitação, tá? Bom, deixa eu ver aqui os comentários. Legal, legal. O Avelino está falando aqui, isso tudo não só no esporte profissional de alto rendimento, mas também em esportes mais casuais, recreativos. Perfeito. Eu vou falar mais pra frente sobre as áreas de atuação do psicólogo do esporte e a gente vai ver que tem uma área de atuação que chama prática de tempo livre, que seria os atletas amadores. Hoje em dia está crescendo uma demanda muito grande para a psicologia do esporte. Dentro das academias de ginástica, a gente tem a iniciação esportiva, a gente tem a reabilitação, projetos sociais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, continuando então, falando então sobre a formação do psicólogo do esporte. E pessoal, pode fazendo perguntas aí de acordo com os temas que a gente está discutindo, tá? Como eu disse anteriormente, infelizmente a psicologia do esporte não faz parte da maioria das grades curriculares dos cursos de psicologia, tá? Quando existe é de caráter eletivo, mas em contrapartida ele já faz parte do curso de educação física há quase 2 décadas, tá? Existe poucos cursos de formação em psicologia do esporte, e menos ainda cursos de especialização. Então, isso, às vezes eu sou meio chatinho nisso, mas eu tenho muita convicção dessa minha crença de o quanto é importante um curso de especialização. Claro que é muito legal você fazer um curso de formação para conhecer um pouco mais sobre a área, mas para sua atuação prática é uma área muito específica, é um contexto muito específico. O curso de especialização que eu fiz do SEDES, ele já dava o título de especialista, no qual isso hoje atualmente não acontece, tá? Então, para conseguir o título de especialista, tem que ser pelo meio do conselho de psicologia, onde você tem que comprovar horas de atuação prática e existe uma prova para se tirar esse título de especialista. Bom, alguns mais comentários aqui. O Vitor falando que está fazendo o acompanhamento do projeto social da cidade dele, trabalha com atletismo, bem legal. Gostaria de fazer o curso de especialização, ainda não tem. Legal, o Thiago falando, comente sobre como o profissional de educação física pode atuar nas ferramentas de psicologia do esporte sem ferir questões éticas. Perfeito, Thiago, isso é muito legal. Como eu comentei anteriormente sobre a formação, a gente já tem psicologia do esporte na educação física, como na psicologia, como no curso de psicologia tem caráter eletivo, poucas faculdades estão oferecendo essa disciplina. Então, acontece muito do profissional de educação física ter às vezes mais conhecimento sobre a psicologia do esporte do que os próprios estudantes de psicologia. Mas é fundamental que a gente entenda qual é a limitação de cada área, de cada profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu faço academia, eu sei fazer os exercícios de musculação, eu sei quais exercícios eu devo fazer, tá? Eu conheço quais são os músculos, eu conheço a fisiologia humana, mas eu não posso atuar como um profissional de educação física. Eu tenho que entender o quanto a base teórica, o quanto essa disciplina é uma ciência, tá? E existe uma questão muito importante sobre essa base científica, tá? Toda uma questão teórica envolvida. Então, a questão das limitações. Eu acho que é de cada profissional entender até qual vai o seu conhecimento, no sentido de, por exemplo, aplicação de teste. A gente sabe que a aplicação de teste é uso exclusivo do psicólogo. E eu já vi profissionais de educação física aplicando algum teste de personalidade, ou de motivação, ou de ansiedade.
tá? Trabalhar com treinamento mental, legal. Se você souber as técnicas de treinamento mental, não tem problema. Mas existe algumas situações, por exemplo, trabalhar motivação, onde o pessoal acha que, pô, legal, motivação no esporte, vou fazer um vídeo motivacional. Ah, vou trabalhar tal estratégia motivacional. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Vou dar um exemplo de uma experiência que eu já vi acontecer. Um profissional que não era especialista em psicologia do esporte, trabalhava nessa área, começou a desenvolver técnicas de motivação e resolveu fazer um vídeo motivacional para uma equipe na véspera de uma final. Esse profissional foi lá e fez uma montagem com vídeo dos familiares passando mensagens emotivas para esses atletas. O que aconteceu? Muitos desses jogadores não estavam tendo uma boa relação com a família ou eram muito emotivos em relação na sua relação familiar. Isso fez com que eles tivessem um pior desempenho no jogo, ou por falta de concentração, ou por uma fragilidade criada por esse vídeo motivacional, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, então? De que é muito importante você entender cada um dos atletas individualmente para se trabalhar com a psicologia do esporte, tá? Conhecer um pouco como é que funciona o emocional de cada um desses atletas. E isso acaba... E para que isso aconteça de uma maneira efetiva, as bases psicológicas acabam sendo muito importantes, tá? Espero que tenha dado para você entender um pouco. Realmente essa é uma questão no qual a gente poderia ficar discutindo muito tempo aqui, porque como eu disse, existe muitos profissionais da educação física atuando dentro dessa área, no qual é legal, é muito legal, desde que a gente saiba as limitações de cada um, desde que a gente não vá ferir nenhuma questão ética. Tá? Bom, continuando então, falando sobre as áreas de atuação, tá? Então, existe as áreas de atuação. Iniciação esportiva, eu vou explicar cada uma delas, tá? Alto rendimento, reabilitação, projeto social, prática de tempo livre, educacional e pesquisa, tá? Explicando melhor cada uma delas. A iniciação esportiva, como o psicólogo do esporte pode atuar nessa área? Então, ele vai auxiliar o técnico, o treinador, a desenvolver os métodos mais adequados de acordo com a fase de desenvolvimento físico e cognitivo daquele atleta, tá? Além disso, ele vai auxiliar nas estratégias, nas técnicas e dar uma atenção especial também à linguagem, se a linguagem que aquele treinador, aquele professor utiliza está adequada para aquele público. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Eu trabalho com ginástica artística. Então, a ginástica artística é um esporte muito precoce, né? O que acontece dentro da ginástica artística, uma especificidade dela, de qual é bem complexa. Na ginástica artística, é exigido um alto rendimento de uma iniciação esportiva. Ou seja, muitas vezes é exigido uma maturidade motora, física, cognitiva, emocional, do qual aquele atleta não tem, porque muitas vezes ele tem 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade. Então o treinador vai lá e fala, pô, mas eu quero que ela esteja 100% concentrada. E às vezes essa criança ainda não tem essa habilidade, essa capacidade de manter a concentração por tanto tempo, tá? Ou às vezes dentro da ginástica artística ou de outras modalidades, você quer que a criança faça um movimento específico no qual ela ainda não tem uma maturidade cognitiva ou motora para executar esse exercício. Então o psicólogo vai estar do lado desse profissional orientando com toda a bagagem, conhecimento de desenvolvimento infantil, para poder orientar qual é a estratégia, o método mais adequado para que o profissional, a equipe multidisciplinar consiga atingir os objetivos com aquele público específico. Além disso, é legal também que o profissional já vá trabalhando com algumas técnicas de desenvolvimento de grupo, do próprio treinamento mental, se a gente estiver visando o alto rendimento. Então, você fala de uma escolinha de futebol, uma escolinha de natação, ou até dentro da própria educação física escolar. Tá legal? Bom, o alto rendimento, que é no qual a área que eu trabalho. O profissional vai trabalhar não só com a equipe, como também com a equipe multidisciplinar, né, com a comissão técnica, como pode trabalhar com os atletas individualmente, tá? Visa não só a melhora do desempenho, como também
o bem-estar do atleta, da pessoa, do ser humano, e essa é uma complexidade do alto rendimento, porque nem sempre o alto rendimento caminha junto com o bem-estar, né? Então a gente precisa, dentro do trabalho do alto rendimento, tá entendendo como é que esse contexto funciona, tanto conhecer muito bem a modalidade, conhecer a cultura do alto rendimento, entender como é que é a rotina de treinamento desses atletas e conhecer esses atletas individualmente, como pessoas, como seres humanos, tá? Para que a gente consiga entrar num equilíbrio entre buscar o seu mais alto rendimento, fazendo com que ele tenha menos possível de danos psíquicos. Tá? Porque muitas vezes eu pego o exemplo da ginástica artística, onde os atletas abrem a mão, fazem bolhas, e isso acontece desde a iniciação. Então você precisa trabalhar de uma maneira onde você não esteja infringindo a ética, já que a gente sabe que o principal princípio do psicólogo, na minha opinião, é o bem-estar, tá? Encontrar esse equilíbrio entre não estar infringindo a questão ética e estar visando o alto rendimento. Então, na prática, dentro do alto rendimento, a gente trabalha muito com esses aspectos de grupo, desenvolver trabalho em equipe, cooperação, competitividade, liderança, respeito, organização, comunicação, e eu utilizo muito técnicas de dinâmica de grupo, tá? Então eu faço uma dinâmica de grupo, eu coloco lá uma atividade, onde para conseguir cumprir o objetivo final da atividade, eles precisam necessariamente trabalhar em grupo e se comunicar. Precisam se organizar de uma maneira legal, tá? E depois, quando eles conseguem concluir a atividade, eu levanto para eles numa roda de reflexão quais foram as habilidades necessárias para a gente atingir esse objetivo. Eles vão perceber, pô, a gente teve que se organizar, a gente teve que trabalhar unido, tá? Como é que a gente pode dar um nome para isso? Trabalho em equipe, cooperação, comunicação, organização, respeito. Depois que a gente levanta todas essas informações, a gente vai lá e coloca, ok, como isso acontece dentro da sua modalidade? E a gente transfere isso para o dia a dia do atleta. E aí então ele vai fazer essa reflexão e vai entender o quanto é importante esses aspectos de grupo para que ele atinja os objetivos dele dentro da sua modalidade, tá? Além dos aspectos de controle emocional, né? O controle de ansiedade, controle de estresse, foco, confiança, concentração, tá? Nível de ativação, que é um outro aspecto bem importante dentro do esporte. E mais uma demanda que tem aparecido muito no alto rendimento, que é a transição de carreira. Então, transição de carreira existe em 2 períodos, tá? Tanto a transição de carreira de quando esse atleta, um jovem, adolescente, treinou até o período geralmente que ele vai entrar na faculdade. Então ele tem que fazer a opção, ele tem que decidir ele tem que decidir fazer uma escolha entre manter os treinamentos no alto rendimento, tá? Ou ingressar numa faculdade. E muitas vezes não é possível conciliar as duas coisas. A gente já sabe a dificuldade que muitos adolescentes têm de escolher um curso para a faculdade, para a universidade. Então imagina saber, além de escolher um curso, se ele se mantém dentro do esporte ou não. Então é muito legal ter um profissional que possa ali te dar uma orientação, conseguir entender junto com você qual é o melhor caminho a seguir. E também a transição de carreira da aposentadoria, tá? Então, acho que tem um exemplo muito legal do ex-jogador de futebol Sócrates, e até o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, também usou no livro dele, que ele fala que o atleta morre 2 vezes, que é realmente quando ele morre e quando ele se aposenta, tá? Eu vi uma entrevista com o Marcos, onde ele fala que quando ele se aposentou, ele falou, vou fazer churrasco durante uma semana inteira. Fez churrasco durante uma semana inteira e tal, acordou depois do final de semana seguinte, na segunda-feira, e falou, ok, o que eu faço da minha vida agora? Então, imagina um atleta que treinou, só fez isso a vida inteira, não fez uma faculdade, não fez investimentos, não teve orientação nenhuma do que fazer após a aposentadoria. E muitas vezes esse atleta acaba caindo até num caso de depressão por não saber quais são os seus objetivos de vida a partir de agora. Então é muito legal essa demanda da transição de carreira, onde a gente já começa a preparar e trabalhar psicologicamente, e até a questão
das expectativas futuras, dos planos futuros desses atletas que estão chegando perto da aposentadoria. Continuando então, a área da reabilitação, tá? Então o psicólogo do esporte trabalha tanto com praticantes de atividade física lesionados, como também o esporte como meio de reabilitação para pessoas com deficiência, obesos, cardiopatas, diabéticos e etc. Tá? A gente utiliza muito estratégias de organização de rotina, técnicas de motivação, estabelecimento de metas e o próprio treinamento mental. Então, o exemplo que eu posso dar para vocês muito legal, trazendo um pouco de neuro aqui, existe uma das técnicas de treinamento mental que a gente chama de visualização, tá? Que a gente utiliza muito na reabilitação e também no alto rendimento. Que é o quê? A gente mentalizar um movimento, uma jogada, uma situação. E o que é legal isso em relação a neuro? Os cientistas mostraram que quando a gente visualiza um movimento, a gente ativa no nosso cérebro a mesma área de quando a gente executa o movimento. Ou seja, para vocês entenderem, se eu mentalizar, visualizar eu erguendo o meu braço, eu vou estar ativando no meu cérebro a mesma área da execução do movimento. Então, eu li uma pesquisa recentemente muito legal, onde eles pegaram atletas da mesma modalidade, que tiveram a mesma lesão de ombro, tá? Fizeram cirurgia e começaram a recuperação no mesmo dia. Um grupo, eles utilizaram técnicas de visualização, onde esses atletas assistiam vídeos dos movimentos que eles fariam na fisioterapia, na reabilitação, tá? E outros atletas não. E eles iam fazendo treino de visualização e mentalização durante o período em que eles estavam imobilizados. E aí então eles perceberam uma velocidade na recuperação desses atletas, na reabilitação desses atletas, uma maior velocidade de recuperação, um melhor resultado naqueles que fizeram as técnicas de visualização. Por quê? Porque eles já estavam preparando o cérebro dele, fazendo um aquecimento e tal, daquilo que eles teriam que executar futuramente na sua recuperação. Tá? Onde você pode atuar na reabilitação? Então, existem diversas clínicas, hospitais, clubes, e na própria ecoterapia, que eu dei um exemplo para vocês, no qual eu tive uma experiência muito legal, que foi com pessoas com deficiência, onde utilizava a equitação como meio de reabilitação. Bom, outra área, projetos sociais. Então, o psicólogo ele vai visar trabalhar a prática do esporte para o desenvolvimento humano e como complemento da educação. Então, ele promove uma inclusão social através de estratégias pedagógicas que pretendem desenvolver não só o lazer, mas a aquisição de hábitos e práticas esportivas saudáveis, como também a formação de cidadão. Eu dei o exemplo para vocês daquele projeto que eu participei, que é o Alto Hardbound Brasil, onde a gente teve algumas experiências em esporte de aventura, onde esses jovens que viviam em situação de vulnerabilidade social, em favelas, em torno da cidade de São Paulo, e eles tiveram que conviver vários dias, tendo várias práticas, trabalhando em equipe, se respeitando, se comunicando, e saíram de lá com uma experiência para levar para a vida toda. Tá? A gente utiliza muito técnicas de reflexão, de dinâmica de grupo, atividades cooperativas. É bem legal, é bem interessante também. Fizeram aí uma pergunta sobre a atuação da psicologia do esporte na prática de tempo livre, né? Então, como eu estava explicando anteriormente, o profissional da psicologia do esporte vai auxiliar essas pessoas buscando uma melhor qualidade de vida, ou muitas vezes também um melhor rendimento, falando de atletas amadores. Então, a gente faz muitas estratégias de estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo, organização de rotina, estratégias buscando melhorar o ambiente onde aquelas pessoas estão inseridas. Então, assim, é bem legal. Uma outra pesquisa que eu estava lendo recentemente, que fala que mais de 70% das pessoas que ingressam na atividade física param antes dos primeiros 3 meses. Então, é legal cada um refletir sobre isso, de quantas vezes a gente já começou uma academia de ginástica, a praticar algum esporte, e parou antes dos primeiros 3 meses.
Então o psicólogo do esporte vai auxiliar muito nesse trabalho de adesão e principalmente aderência à atividade física, tá? E temos também a área de educação e pesquisa, que seria o pessoal que segue carreira acadêmica, que trabalha em instituições profissionais, então quem faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, dar aulas, tá? Então desenvolvimento de workshops, de palestras, cursos de especialização, é mais uma área de atuação. Então, retomando aí, nós temos o alto rendimento, a reabilitação, iniciação esportiva, prática de tempo livre, educacional e pesquisa. Aqui tem uma pergunta da Ana Pompeu e fala sobre a atuação do psicólogo do esporte no contexto de orientação sobre distúrbios relacionados a exercícios físicos e alimentação, vigorexia, bulimia, anorexia. Ana, muito legal sua pergunta. Eu tive 2 experiências com isso dentro da ginástica artística. Muitas vezes essas modalidades onde tem uma exigência muito grande em relação ao peso, à estética, isso acontece com mais frequência, tá? E o que eu percebi nessas minhas 2 experiências é que um dos principais trabalhos que eu fiz foi não só com esse atleta, tá? Um trabalho principalmente de autoconhecimento, de autoimagem, de expectativas, como também com a comissão técnica, no qual existia uma cobrança muito grande para que essas atletas tivessem uma perda de peso muito rápida, como também, principalmente, com a família dessas atletas, tá? Então, juntando esses contextos, acredito que juntando o trabalho nesses 3 contextos diferentes, tanto o atleta individualmente, como a comissão técnica, a equipe na qual ela estava inserida e principalmente a família, fez com que eu conseguisse trabalhar esses distúrbios, tá? E nesses 2 casos específicos, eu já estava percebendo um desenvolvimento, uma melhora dessas atletas, mas eu achei interessante e achei muito importante encaminhar essas atletas para também fazer uma terapia clínica, porque fazendo esse trabalho específico com elas, eu consegui identificar muitas outras demandas que entrariam um pouco num contexto clínico, tá? Bom, uma pergunta aqui: qualquer psicólogo pode atuar no esporte? A gente falou um pouquinho anteriormente sobre a formação. Realmente a gente não tem uma exigência de que o profissional tenha um título de especialista, por exemplo, para atuar no esporte. Mas é sim uma área muito específica, tá? É uma área muito específica onde você não consegue, infelizmente, você não consegue utilizar só a bagagem que você tem na faculdade, que você aprende na faculdade, para atuar dentro da prática do esporte. Então é muito legal você fazer um curso de formação e principalmente, se possível, um curso de especialização, tá? Bom, parabéns pela apresentação e trabalho. Sou psicólogo e não tive essa formação. Tenho vontade, mas como você disse, ainda existem poucas formações. Pois é, Carlos, a gente estava falando sobre isso. É legal buscar, sim, um curso para você se especializar na área, tá? Bom, podem fazer mais perguntas aí, tá? Tá bem legal essa interação aí com vocês. Falando um pouco sobre os campos de atuação, teve uma pergunta anteriormente, mas onde é que o psicólogo do esporte pode se inserir? Então, eu só trazendo essas 5 áreas de atuação, já dá para a gente imaginar diversas possibilidades, né? Então, eu poderia citar para vocês clubes, diversos clubes esportivos das diversas modalidades, confederações. Então, aí durante os Jogos Olímpicos, a gente teve psicólogos inseridos em quase todas as confederações, em quase todas as equipes olímpicas. Escolinhas esportivas, eu falei da iniciação esportiva. Então, quantas escolinhas a gente conhece por aí? Toda cidade tem uma escolinha de futebol, muitas vezes treinamento dentro do próprio clube, montar um projeto legal, né? Conseguir trazer a teoria para a prática, é possível. Dentro das diversas organizações, então, como eu disse, eu também faço parte da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, no qual a gente tem uma das principais funções em unir os profissionais para que a gente possa crescer como área de atuação.
aproveito mais uma vez para convidar vocês para o congresso da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que acontece agora em novembro em Brasília. Tem todas as informações na página da Abrapesp, tá? Dentro de escolas. Então, eu estava falando para vocês que na iniciação esportiva a gente pode trabalhar nessas escolinhas esportivas, como também auxiliar os professores dentro da aula de educação física nas escolas. Então eu tive uma experiência legal, quando eu fiz o estágio em psicologia escolar durante a faculdade, eu consegui levar um pouco da psicologia do esporte para esse meu estágio. Então, quando a gente participava das atividades escolares, eu me aproximei muito do professor de educação física, no qual a gente desenvolvia junto algumas estratégias para poder trabalhar alguns outros aspectos de cidadania com aqueles estudantes, não simplesmente, como acontece infelizmente em muitas escolas, de jogar uma bola de vôlei, futebol, basquete, handebol na quadra e dar para os meninos jogarem. Então a gente fazia muito... a gente trabalhava muito estratégias, por exemplo, um jogo de futebol onde quem está com a bola não pode se movimentar, então eles obrigatoriamente têm que tocar a bola. Então, mais uma vez, a gente entra naqueles aspectos de grupo, tá? Dividir responsabilidades. Depois a gente sentava com eles e refletia sobre essas atividades cooperativas, né? Como a gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Então, academias de ginástica é outra demanda que tem crescido muito, principalmente para trabalhar adesão e aderência na atividade física. Parques, então a gente falou da prática de tempo livre. Pô, quantas cidades aí existe um parque onde o pessoal faz atividade física, vai correr, vai andar de bicicleta. Eu já vi psicólogo do esporte atuando junto com atividades de yoga. É bem legal, tá? Tem que entender quais são as demandas daquele local, daquele contexto, e como com seus conhecimentos e com as estratégias da psicologia do esporte você pode agregar naquele contexto, tá? Dentro das universidades, então aí há diversos profissionais desenvolvendo grupos de estudos dentro da psicologia do esporte. E eu dei exemplo para vocês de prefeituras também. Então, monta um projeto legal, leva para a Secretaria de Esportes, nem que inicialmente seja um trabalho voluntário, seja um estágio. É importante a gente estar vivenciando a prática, porque a partir do momento que você consegue mostrar como é que funciona a psicologia do esporte, consegue mostrar o quão é importante a atuação desse profissional, ela é sim valorizada e eles vão ter interesse pelo trabalho, tá bom? Bom, deixa eu ver. Deixa eu só apertar ver mais aqui. Jaqueline. Olá, Ian. Muito pertinente suas colocações. Estou adorando. Gostaria de saber como funciona uma consultoria no esporte. Você tem um espaço ou trabalha nos espaços físicos dos próprios clubes? Você geralmente acompanha os atletas nas competições? Existe um número de horas semanais para essas atividades? Abraço, Jaqueline. Legal, Jaqueline. Ótima pergunta. Eu vou entrar agora um pouquinho para falar sobre a prática profissional. Então, já respondendo a sua pergunta, como é que funciona o meu trabalho na prática, tá? Eu acompanho sim os atletas no treinamento. Existem profissionais de psicologia do esporte que atendem em clínica, tá? Existe esse trabalho, é legal também, mas na minha prática eu percebi a importância de você estar inserido no contexto dos atletas, tá? Para você entender como é que é a dinâmica de treinamento deles, como é que é a cultura daquela modalidade, você entender qual é a relação dele com os outros atletas da equipe, entender qual é a relação dele com a comissão técnica, com o seu treinador, entender como é que a família trabalha dentro desse contexto. Ela também acompanha o treinamento, ela fica do lado de fora, tá? Então eu acompanho o treinamento desses atletas. Geralmente eu tenho um período onde eu faço uma atividade ou em grupo ou individualmente com cada um dos atletas, de acordo com as demandas que a gente percebe, antes do treinamento ou depois do treinamento. Então eu tenho um período onde estou só eu, o psicólogo, com os atletas. E se vai fazer antes ou depois do treino, depende de acordo com a demanda que você quer trabalhar. Muitas vezes eu trabalho algumas coisas antes do treino,
porque eu quero observar durante o treino se eles botam em prática algumas técnicas de treinamento mental, por exemplo, nesse contexto do alto rendimento, ou trabalhar algumas atividades depois do treinamento, tanto para pegar aquilo que aconteceu no treino e discutir sobre aquela situação, ou muitas vezes é uma preparação para uma competição, tá? E aí entra na sua outra pergunta, no qual eu também acompanho os atletas na competição. Muitas vezes por solicitação deles, da equipe, então isso é muito legal, quando eles veem a importância da presença do psicólogo nas competições também, onde muitas vezes isso traz uma segurança maior para esses atletas. A gente cada vez mais luta para que o psicólogo esteja inserido dentro da equipe interdisciplinar, tá? O psicólogo esteja lá presente no dia a dia do atleta, como nutricionista, como fisioterapeuta, como próprio técnico, tá bom? Então eu acompanho esses atletas durante a semana. Como eu trabalho com diversas equipes, trabalho com 2 equipes diferentes de ginástica artística, trabalho com um atleta de badminton, trabalho com uma equipe de futebol de salão, comecei a trabalhar com ultramaratonista, trabalho com esses esportes eletrônicos também. Então eu acabo me deslocando durante a semana e acabo tendo 1 ou 2 dias da semana com cada um desses atletas ou equipe, no qual eu acompanho os treinamentos e sempre que possível eu estou acompanhando também as competições, tá? O que falta para a psicologia do esporte ser mais reconhecida? A Elisete está perguntando aqui. Olha, Elisete, eu acredito que a gente está no caminho certo. Então, atividades como essa que estão acontecendo agora, ter um profissional de psicologia do esporte participando de um congresso que está sendo transmitido para o mundo inteiro, é muito legal. Já é um dos primeiros passos para que a psicologia seja mais reconhecida. Então, alguns pontos que eu coloco aí. Quebrar paradigmas. Então, como a gente sabe que existe muitos paradigmas em relação à psicologia de uma forma geral, aquela velha história de, mas para que psicólogo, eu não sou maluco e etc. Isso também é muito forte dentro do esporte. Então, a gente entender a importância da psicologia do esporte e da psicologia de uma forma geral, como o desenvolvimento de autoconhecimento. E dentro da psicologia do esporte, você é um atleta que já tem um bom rendimento, você pode melhorar ainda o seu rendimento e não chamar o psicólogo do esporte só quando está num momento de dificuldade. Então a gente fala muitas vezes a gente fala dentro da psicologia do esporte de que valorizam esse profissional quando chega o momento de apagar incêndio, quando o time está caindo para a zona de rebaixamento, vamos chamar o psicólogo como bombeiro, né? E a gente trabalha para que o psicólogo do esporte seja reconhecido e inserido no dia a dia do atleta, como um trabalho a longo prazo, tá? Você desenvolver bases sólidas para esse atleta, para que ele possa utilizar toda essa base e as técnicas que vocês trabalharam juntos ao longo de todo esse período de preparação nos momentos mais importantes. Então, essa quebra de paradigma é muito importante, entender como é que a psicologia funciona, como é que a psicologia do esporte funciona, acabar com esses preconceitos todos, trabalhar eticamente. Isso é muito importante porque muitas vezes a área é queimada pela falha ética de muitos profissionais. Muitas vezes essas falhas acontecem por uma falta de especialização na área, entender como é que funciona a atuação desse profissional, tá? Como a gente também entender qual é a possibilidade de divulgação do nosso trabalho. Então, foi muito legal para quem acompanhou as outras palestras aqui do Congresso Online, foi já falado sobre isso, como a gente pode divulgar o nosso trabalho sem ferir as questões éticas. É mais um ponto importante. E principalmente, tá vocês aí interessados na área, conhecendo um pouco mais, tá? E poder disseminar aí como é que funciona o trabalho da psicologia do esporte e a importância da psicologia nesse contexto. Bom, perguntando aqui, o congresso terá transmissão online? Eu ainda não tenho certeza, a gente está definindo isso, existe uma possibilidade muito grande de acontecer, mas a gente não tem certeza. Então, é legal que vocês entrem lá na página, entendam como é que vai funcionar o congresso, ainda está aberto, inscrições com desconto. Uma informação legal, quando você faz a inscrição para o congresso, você ganha automaticamente a associação, tá? A vinculação com a Abrapesp. Bom,
voltando à questão prática, então tá bom, você falou que você acompanha os atletas do treinamento, acompanha as competições, explicou um pouco quais são as áreas de atuação, mas como funciona na prática então? Para tentar explicar para vocês de uma forma simples, é o seguinte, eu chego numa equipe, eu tenho que desenvolver um diagnóstico, então eu preciso entender quais são as demandas, quais são as necessidades, o objetivo daquela equipe, os objetivos daquele atleta, tá? Então, eu tenho que observar os treinamentos e as competições, eu faço relatórios, eu aplico o teste quando necessário, voltando àquele parênteses de que o teste é uma ferramenta importante e muito legal, mas também não pode ser um fator determinante, ela vai ser mais um instrumento no meio desses outros todos os instrumentos de avaliação, tá? Eu faço entrevistas com o técnico, com os atletas e com a família dos atletas, para entender quais são essas demandas. Pô, tá bom, eu preciso trabalhar com ele em controle de ansiedade para as competições. Ele treina muito bem, mas não consegue executar na hora da competição. É uma questão de estresse, é uma questão de grupo, é uma dificuldade de comunicação entre a equipe, é dificuldade de relacionamento. Então, a partir do momento que eu entendo essas demandas, faço o diagnóstico, eu vou entender quais são as intervenções, quais são as técnicas mais adequadas para trabalhar com essas demandas. Então, eu poderia pegar como exemplo a vocês dessas técnicas as avaliações, estabelecimento de metas, dinâmicas de grupo, técnicas que a gente utiliza de respiração diafragmática, técnicas de treinamento mental como visualização, autofala. Hoje em dia a gente está trabalhando muito com algumas tecnologias, que é o biofeedback, o neurofeedback, técnicas de relaxamento, entre outras várias que a gente poderia estar citando aqui. Bom, voltando às perguntas, você acredita que a linha teórica do psicólogo pode influenciar ou a psicologia do esporte tem seus próprios pensadores teóricos? Ótima pergunta, Carlos. Muitas vezes me perguntam sobre isso. Ian, qual linha teórica você utiliza? Então, vamos entender uma coisa. Na minha opinião, é importante você ter uma linha teórica para que o seu raciocínio tenha um início, meio e fim. Mas eu sou muito aberto às linhas teóricas, eu tento não ficar preso a uma linha específica. Então, dentro da psicologia do esporte, quando você trabalha dentro do alto rendimento, uma das principais teorias é a teoria cognitiva comportamental. Por quê? Porque a gente trabalha com essas técnicas cognitivas de treinamento mental, técnicas de visualização, de mentalização, técnicas de autofala, e elas acabam sendo muito efetivas e muito rápidas nesse processo, tá? Mas também existem diversos profissionais nas diversas linhas teóricas. Eu tenho colegas que trabalham com a comportamental, com a cognitiva, trabalham com a psicanálise, trabalham com as teorias humanistas, existe Gestalt dentro da psicologia do esporte, tá? Então, como eu disse, eu sou muito aberto às teorias, eu acabo utilizando principalmente técnicas da teoria cognitiva, mas como eu tive uma base como psicólogo e aprendi sobre todas essas abordagens, muitas vezes eu me pego analisando uma situação e conseguindo encaixar muito na teoria da psicanálise. Muitas vezes eu me pego utilizando uma estratégia, uma abordagem humanista, num momento de acolhimento ou diversas outras situações onde eu vejo que é conveniente. Tá? Então é importante você ter uma linha teórica para ter um raciocínio de começo, meio e fim, mas eu acho que é importante também a gente estar aberto às diversas teorias. Quanto mais conhecimento puder agregar para nós, melhor. A psicóloga aqui, a Priscila, perguntando: a família tem bastante impacto na intersecção ser humano e ser atleta? Perfeito, Priscila. Eu comentei anteriormente, em diversas situações, ou na maioria das situações, o trabalho, o acompanhamento com a família é sim muito importante, tá? Tanto nessa intersecção do ser humano com o ser atleta. Então eu dei o exemplo da ginástica artística, do alto rendimento em si, onde a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre o bem-estar, né? Não esquecer que esse atleta é também um ser humano, onde vai ter as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades do cotidiano, e a questão do ser atleta, onde ele tem que chegar lá e ter a atitude de ter a ação adequada no momento adequado de uma competição. E a família é muito importante nesse processo, porque a gente tem que lembrar que fora do momento que ele está nos treinamentos,
a maior parte das vezes ele está junto com a família. Então, principalmente quando você trabalha com iniciação esportiva ou no alto rendimento, onde muitas vezes os atletas são muito jovens, a família tem papel determinante nesse processo. E você tá dando um aconselhamento para a família é fundamental. Eu dou um exemplo para vocês muito legal e é uma reflexão muito legal. Quando eu estava trabalhando com uma atleta na preparação para o Pan-Americano, a gente estava ali uma semana antes do PAN, ela estava muito bem treinada, muito bem preparada, ansiedade controlada, foco total. Ela chegou um dia para mim desesperada, falando: Ian, surgiu uma ansiedade muito grande aqui e tal, e eu fui entender por quê. Ela estava recebendo muitas mensagens de amigos e familiares, no sentido de: olha, vai com tudo que eu tenho certeza que você vai ganhar uma medalha, tenho certeza que você vai ter o seu melhor desempenho. Aí você pensa, pô, tá motivando, tá ajudando, né? Os pais dela falaram que, né, que ela tem certeza que ela vai bem, só que como ela recebeu isso? Com uma pressão. Olha a expectativa que estão colocando em cima de mim. Tenho que atender às expectativas. Então, essa orientação de todas as pessoas, dos outros contextos em volta desse atleta, claro que a gente não tem controle sobre tudo, por isso que a gente trabalha para que o profissional tenha uma estrutura emocional muito forte, saiba trabalhar as suas questões emocionais, mas o quanto a gente puder dar um suporte para a família, para as outras pessoas que estão em volta desse atleta, é muito importante, é muito legal, tá? Eu estava falando da prática, falei sobre desenvolvimento do diagnóstico, as intervenções, então entender quais intervenções são mais adequadas para atender aquelas demandas, e por final a gente tem que fazer uma avaliação, entender se os objetivos foram atingidos. E a partir disso, essa avaliação acaba sendo um novo diagnóstico para a continuidade do trabalho. Bom, pessoal, acho que o Rodolfo está aqui para me orientar. Como é que está a questão de tempo? Tranquilo, precisa mais meia hora aí, Tá tranquilo o tempo. Acho que trouxe um pouquinho aí da teoria, da prática, como é que funciona o meu trabalho. Se vocês quiserem aí fazendo mais perguntas, vai ser um prazer responder, tá? Bom, posso ver aqui se tem alguma pergunta que ficou para cima, né? Eu vou voltar aqui os comentários, pessoal, para ver se tem alguma pergunta que ficou para trás e vocês fiquem à vontade para fazer novas perguntas, tá? Aqui já é perguntado o que o psicólogo do esporte faz. Para contar algum caso, acho que o Everson fez essa pergunta. Acho que deu para contar um pouquinho para vocês o que o psicólogo do esporte faz e contei alguns casos aí. Vamos ver, subindo aqui. Comente algum exemplo e como tu trabalha os aspectos psicológicos. Então, eu dei o exemplo das dinâmicas de grupo, as técnicas de treinamento mental. Então, eu trabalho muito com respiração diafragmática para controle de ansiedade, diversas técnicas de visualização, interna e externa, as técnicas de autofala, os diálogos internos. Existe uma série de técnicas para a gente poder trabalhar esses aspectos psicológicos. Tem muita diferença entre a psicologia do esporte e no esporte. Eu comentei isso quando eu falei um pouquinho da história, né? Do quanto a psicologia do esporte é uma especialização na área, tá? O Avelino comentou aqui, tudo isso não só no esporte de alto rendimento, mas também nos esportes mais casuais, recreativos. Eu dei o exemplo das práticas de tempo livre, como está crescendo muito essa demanda da atuação do psicólogo do esporte em academias de ginástica, em parques, tá? Acho que respondi já aqui pro Vitor. O Vitor falou da questão de que está fazendo um acompanhamento, projeto social na cidade dele, trabalha com atletismo. Eu gostaria de algumas dicas, já que ele está entrando na área agora e não tem especialização. Vitor, acho que deu para contar um pouquinho de como funciona o meu trabalho, mas você fica à vontade para fazer mais perguntas. O Thiago perguntou sobre a atuação do profissional de educação física dentro da psicologia do esporte. Então, eu falei que essa é uma questão que daria para a gente ficar discutindo muitas horas sobre isso, mas a principal questão é entender qual é a limitação de cada uma das áreas, tá? Principalmente em relação à base teórica com qual a gente estudou. Esse fato, a Fernanda estava falando de que, infelizmente, esse fato de não termos disciplina da psicologia do esporte dentro da graduação. Vamos ver o que mais.
Aqui, Gabriela Oliveira, como funciona o estágio em psicologia do esporte? Onde se pode fazer? Gabriela, essa é uma das perguntas que mais fazem, tá? Realmente a gente não acha facilmente estágios dentro de psicologia do esporte. Acho que por isso foi legal contar um pouco da minha trajetória para entender como funcionou, né? Eu dei a cara a bater, eu montei um projeto de intervenção junto com outros colegas da graduação que tinham interesse na área. Pedimos a orientação, a supervisão de um professor que já teve experiência dentro da psicologia do esporte, ou você pode pedir orientação para outros profissionais hoje em dia com a internet, com essas páginas, né? Eu dei o exemplo da página da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, os eventos que ocorrem frequentemente. Você vai conhecer vários profissionais, é fundamental fazer contatos e vai ter outros profissionais que vão poder te dar dicas, as oportunidades vão surgindo e vão aparecendo, mas não tenha medo de dar a cara a bater, tá bom? Sempre, obviamente, respeitando as questões éticas, mas não pode ter medo de se arriscar, tá bom? Sobre a questão dos distúrbios alimentares, eu dei aí 2 exemplos do qual eu tive que trabalhar com bulimia e o quanto a participação da família nesse processo foi importante. Se qualquer psicólogo pode atuar no esporte, realmente não existe uma regulamentação para isso, mas eu reforço a importância da especialização, de você estudar, ter um curso de formação ou, se possível, de especialização, porque é uma área muito específica. Bom, o que mais? Vamos vendo. Jaqueline, agradeço novamente sobre as colocações. Sobre a questão das linhas teóricas, também foi respondido. Vamos ver a questão da família, fundamental. Que legal. Jaqueline perguntou, você poderia falar um pouco sobre sua experiência com o time de futebol de salão? Então até eu vi que o técnico aí, o Destro, estava acompanhando a transmissão. Eu comecei a trabalhar com o time de futebol de salão universitário. Então foi legal você fazer essa pergunta, porque aí eu lembro de mais uma demanda, tá? Foi a Atlética de Medicina, no qual eles fazem um treinamento com uma organização muito legal para os jogos universitários, e eles perceberam a necessidade de trabalhar o aspecto emocional, trabalhar a questão de concentração, controle de ansiedade, então vieram atrás da psicologia do esporte. Então, mais um contexto, mais uma demanda no qual a gente pode se atentar, mais um campo de atuação para os profissionais da psicologia do esporte, o esporte universitário. Então, comecei a trabalhar com esse time de futebol de salão. A gente trabalhou muito a questão dos aspectos de grupo, trabalhamos a questão da confiança. Estamos aí na reta final de preparação, então até por acaso hoje eu embarco com elas para o intermédio, para os jogos de medicina. Aqui, o Avelino perguntou, Ian, trabalho remotamente com uma organização amadora de esportes eletrônicos. Na sua experiência, quais demandas foram mais comuns na área? E falou que vai entrar em contato, Avelino, pode entrar em contato. Bom, foi uma experiência nova para mim também. Comecei a trabalhar esse ano com uma equipe de LoL, de League of Legends, mas a empresa também trabalha, tem uma equipe de CS, uma equipe de Rainbow Six, Clash Royale, várias outras modalidades aí. E as principais demandas que surgiram nessa situação foi trabalhar a confiança dos jogadores, porque o time não se encontrava numa situação tão legal na tabela. Com isso, acabar tendo que trabalhar a questão de foco e concentração, porque trazendo um pouquinho aí da teoria, quando existe insegurança, aparece aí o aspecto da ansiedade, tá? E ansiedade e concentração são inversamente proporcionais. O que é isso? Quanto mais ansiedade eu tenho, maior a dificuldade de concentração. Um parênteses importante aí é que a ansiedade é normal e um pouco de ansiedade é até positivo, porque a gente tem um outro aspecto aí que é o nível de ativação, que é aquele estado de prontidão, de alerta, né? Então é legal, é importante até que tenha um nível de ansiedade, mas desde que isso não se torne uma coisa que atrapalhe o rendimento. E nessa situação onde os atletas estavam muito inseguros, eu tive que trabalhar muito controle de ansiedade antes dos jogos, principalmente
porque tinham transmissões ao vivo na TV e etc. Então trabalhei concentração, trabalhei foco e principalmente trabalho em equipe e a comunicação. Nessa modalidade específica, o League of Legends, a comunicação é fundamental, tá? Então, apesar da gente não ter ali tanta demanda de desempenho físico, apesar de eles ficarem horas na frente do computador fazendo movimentos repetitivos, e isso tem que ser atentado também, a demanda de trabalho em equipe, a demanda de concentração, comunicação foi fundamental. Como o Vitor fez outra pergunta, como tu vê a comunicação entre o psicólogo e a comissão técnica, médica, ou mesmo com os atletas atualmente? É necessária uma reunião mensal, semanal para discutir as demandas? Em que momento o psicólogo do esporte deve tentar encaminhar um atleta para atendimento clínico? Legal. Como podemos trabalhar a questão da ansiedade pré-competitiva, visto que é um dos aspectos que mais atrapalha os jovens atletas? Legal, Vitor. Bom, primeiro em relação à equipe multidisciplinar, né? Hoje em dia eu gosto até de chamar de equipe interdisciplinar. O que é isso? O inter é no sentido da gente conhecer, vamos assim, entrar entre aspas na atuação dos outros profissionais. É óbvio que a gente tem que entender qual é o papel de cada um dos profissionais, mas é importante também que você conheça um pouco das outras áreas, dos outros profissionais que trabalham com você nessa equipe. Por exemplo, entender um pouquinho quais são as lesões, por que elas acontecem, como é que funciona um pouco a alimentação desses atletas, né? Entender um pouco quais são as doenças que mais ocorrem, tudo isso para que a gente possa ter um diálogo com esses outros profissionais, tá? Para a gente poder entender, principalmente nessas reuniões interdisciplinares, o que é que esses profissionais estão trazendo, quais são as demandas que eles estão colocando ali na mesa para ser discutidas. Em relação a reuniões, sendo muito sincero com você, trazendo muito a minha prática, é difícil a gente conseguir juntar todos esses profissionais para ter essa reunião regularmente. Mas, se possível, é sim o ideal, tá? É muito importante que a gente consiga discutir com esses outros profissionais se aquelas intervenções que a gente está tendo estão tendo bons resultados, para que a gente possa unir as intervenções, para que a gente possa principalmente respeitar o trabalho dos outros profissionais, para que a gente realmente possa trabalhar em equipe, tá? Para a gente possa trabalhar em conjunto. Em relação a encaminhamento clínico, essa também é uma questão que a gente poderia ficar discutindo muito aqui, porque eu sempre ouvia antigamente que, olha, psicologia do esporte é do esporte, não tem nada a ver com a clínica. E aí eu estou falando da minha experiência prática. Realmente, se eu identificar uma questão clínica, eu dei o exemplo para vocês dos distúrbios alimentares, tá? Eu tenho uma formação em psicologia, esses distúrbios alimentares são uma demanda que aparecem dentro do esporte, eu poderia pesquisar, estudar mais sobre isso e fazer um trabalho, todo o trabalho junto com essas atletas? Sim, só que eu acredito particularmente, até pensando eticamente, quando eu vou fazer um trabalho, eu quero fazer um trabalho muito bem feito, tá? E dentro do meu dia a dia de trabalho, a correria da minha semana, as diversas equipes que eu estava trabalhando, eu poderia fazer um acompanhamento dessas atletas dentro daquele contexto que eu estou inserido, mas eu não poderia me dedicar o suficiente, o necessário para que fizesse um bom trabalho com elas. Então, eu fazia esse acompanhamento durante os treinamentos e eu quis sim encaminhar para uma psicologia clínica, uma psicóloga especialista em distúrbios alimentares. Então, quando a gente encaminha, quando você observa, você tem que entender, quando você observa que você não vai dar conta daquela demanda. Tá legal? Quando você percebe ali um diagnóstico mais clínico do que realmente demandas do contexto esportivo. Tá? Trabalhar a ansiedade pré-competitiva. Bom, para você entender um pouquinho da minha prática em relação a esse trabalho, eu citei para você algumas técnicas de respiração diafragmática. As próprias técnicas de visualização têm funcionado muito quando os atletas já conseguem visualizar o contexto, as situações competitivas e já se sentir mais preparado para aquela situação. Eu tento trabalhar com eles, fazer uma preparação para que exista menos possível imprevistos na hora do jogo. Tá? Então, quanto mais preparados eles se sentem para aquela situação,
mais controlada vai estar essa ansiedade. Tá legal? Aí, mas como trabalha essa ansiedade? Bom, uma opinião pessoal minha é que, apesar da demanda de ansiedade ser muito parecida, ela pode ocorrer por diferentes questões, por diferentes demandas. Então, eu trabalhei com atletas onde sentia muita ansiedade por conta da presença dos familiares na torcida. Então, eu percebi que o trabalho acabava sendo mais com a família, que colocava muita pressão em cima desse atleta e fazia com que ela quisesse atender as expectativas dos pais, entendeu? E isso gerava muita ansiedade nela do que com a própria atleta. Eu já tive outros atletas onde o trabalho era muito mais com a pressão dos técnicos do que com o próprio atleta. Então eu acho que é de entender essa demanda, entender de onde vem essa ansiedade, tá? Para poder trabalhar com eles essa preparação para as competições. Existe aí, como eu disse, diversas técnicas para a gente controlar, não a ansiedade em si, mas os sintomas que essa ansiedade traz. Como você pode comentar sobre o fisiculturismo e a relação com vigorexia? Gabriele, sendo muito honesto, eu não tive experiência com fisiculturismo, tá? Com vigorexia, mas eu dei os exemplos aí de bulimia dentro da ginástica artística. E como foi importante fazer esse acompanhamento e trabalhar não só com o atleta, mas também com os familiares, com a equipe, com as outras pessoas envoltas nesse contexto. Fernanda Fernandes, meu TCC é sobre a influência da ansiedade no rendimento do jogador de futebol. Realmente um fator que está presente. A gente falou sobre a ansiedade anteriormente. Legal, Carlos, você poderia indicar alguns lugares para buscar mais informações sobre psicologia do esporte? Carlos, hoje na internet você acha sim muita coisa, tá? Existe ainda o curso do Instituto SEDES, no qual eu super indico. Existe aí outros cursos de formação. Existe a página da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Eu tenho a página da Flow Consultoria, você pode achar aí no Facebook, onde a gente sempre está trazendo informações sobre cursos, palestras, próprias notícias que saem sobre psicologia do esporte, tá bom? E acho que está terminando aqui algumas perguntas. Quais as principais demandas do trabalho com os técnicos? Legal, já que essa pergunta. Até me perguntaram numa palestra há pouco tempo atrás qual um dos meus principais desafios dentro da psicologia do esporte. E eu sei que muitas vezes um dos meus principais desafios é trabalhar com os técnicos, tá? Então, eu acho que quais as principais demandas, um dos principais pontos, uma das principais dificuldades ou demandas que eu tenho com comissão técnica é fazer com que eles compreendam como o trabalho da psicologia do esporte funciona. Então, é muito legal quando você ingressar numa equipe, num trabalho com um atleta, uma equipe com uma comissão técnica, você fazer uma apresentação, apresentar como é que seu trabalho vai funcionar, principalmente para quebrar muitos daqueles paradigmas sobre a psicologia, né? Então, eu já trabalhei com muitos técnicos que tinham muita resistência ao trabalho, ou inicialmente tinham uma resistência ao trabalho, realmente por não conhecer como funciona. Muitas vezes por insegurança de, mas ele vai conversar sozinho com a minha atleta sobre o que eles vão falar. Muitas vezes por a gente trabalhar com muitas coisas subjetivas, então a gente precisa tentar o máximo possível objetivar, concretizar mesmo as estratégias, as informações sobre psicologia para que seja mais fácil, mais visível para esses treinadores. O que eu trabalho muito no dia a dia, além dessa questão de quebra de paradigma, compreensão do trabalho, aceitação do trabalho, é orientação dos feedbacks dados aos atletas, tá? Então, desde aquela questão da linguagem adequada, como as técnicas específicas de feedback. Então, eu posso brigar com o meu atleta, eu posso cobrar, em que momentos eu posso cobrar, será que esse atleta funciona assim ou não? E é realmente muito uma questão de individualidade, sabe? De aqueles atletas que funcionam melhor sob pressão e aqueles que se você pressionar, ele espana, ele para de render. Então, esse trabalho em conjunto ao técnico, à comissão técnica, é muito legal e funciona muito bem. Bom, legal. Ok? Bom, pessoal, acho que respondi aí várias perguntas, trouxe
um pouquinho sobre a teoria, muitas coisas sobre a minha prática. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais de como funciona esse mundo da psicologia do esporte. Agradeço a presença aí de todos que participaram dessa palestra. Aproveito a agradecer novamente o Rodolfo aqui. Continuem seguindo o primeiro congresso online da Mais Psicólogos, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.